Fala moçada de Física para o Vestibular, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Taldo Carlos e este é meu canal, criado especialmente para você, estudante de ensino médio, e também para aqueles que estão se preparando para os principais vestibulares. No final dessa aula, se você tiver alguma dúvida sobre o conteúdo apresentado aqui, ou quiser fazer sugestões de outros temas interessantes que gostaria de ver por aqui publicado, deixe seus comentários que eu retorno sempre que possível. Moçada, outra coisa, não se esqueça de se inscrever no canal e também de clicar no sininho para receber notificações sobre novos vídeos. Deixe seu like no vídeo. Vamos à aula de hoje. Muito bem, moçada, a aula de hoje, Energia Mecânica, aula 24 do curso de Mecânica. Detalhe importante para essa aula, não preciso nem dizer que o pré-requisito são as aulas anteriores sobre energia cinética e trabalho de uma força. Evidentemente que essas duas aulas são fundamentais para a compreensão de energia mecânica, uma vez que esse assunto é uma sequência natural daqueles assuntos discutidos daquelas aulas. Então vamos à energia mecânica. Muito bem. Para desenvolver a energia mecânica, eu vou definir um dos mais importantes teoremas da mecânica, que é conhecido como Teorema da Energia Cinética. Para isso, vamos considerar um bloquinho de massa m, a uma velocidade inicial v0, então esse bloquinho já estava caminhando, e aí eu faço uma força F no sentido de fazer com que ele ganhe mais velocidade. Ou seja, a velocidade dele vai aumentar devido à ação dessa força. E aí ele passa por aqui com uma velocidade final v maior do que a velocidade inicial v0, ou seja, ele ganhou velocidade. Aqui nós temos ainda as forças peso, a força normal, lembrando da aula de trabalho que essas duas forças nessa situação não vai realizar trabalho, uma vez que o ângulo entre essas forças e a trajetória é 90 graus, e eu vou desprezar por enquanto o atrito. Ele pode ser levado em conta, mas para facilitar os cálculos, por enquanto eu vou desprezar, já eu falo um pouquinho mais sobre ele. Muito bem, sabemos que trabalho é o produto da força pelo deslocamento pelo cosseno de θ, onde θ é o ângulo de inclinação entre a força e a trajetória, que nesse caso é 0 graus, uma vez que a força atua para a direita e a trajetória também. Moçada, lembrando um detalhe importante, que é o seguinte: se esse cara tem velocidade v0, então ele tem uma energia cinética inicial, vamos chamar esse ponto de A, vamos chamar esse ponto por onde ele passa depois de B. Então ele tem uma energia cinética em A, que é dado por massa V0 ao quadrado sobre 2, assim como nós vimos na definição lá de energia cinética. Quando ele passa pelo ponto B, a energia cinética de B vai ser a massa vezes a velocidade que ele adquiriu ao quadrado dividido por 2. Muito bem, vamos voltar ao trabalho. Supondo então que essa força é uma força constante, e é a resultante sobre o bloco, podemos escrevê-la como massa vezes aceleração, vezes a distância percorrida pelo bloco D, que é o ΔS dele aqui no caso, vezes o cosseno de θ, θ é de 0 graus, o cosseno de 0 é 1. Então daqui nós tiramos que o trabalho realizado de A para B é MAD, MAD. Muito bem, se essa força é constante, o movimento do bloco foi uniformemente variado. Sendo uniformemente variado, eu posso, por exemplo, jogar a equação de Torricelli, ou seja, v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2a ΔS. A velocidade final dele eu estou chamando de v, a velocidade inicial dele é v0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a distância que é d, ΔS. Moçada, repare o seguinte, aqui eu tenho a vezes d, aqui eu tenho a vezes d. Vou isolar isso aqui. Passa o V0 ao quadrado para cá, igual sobre 2 a D. Então, passei o V0 ao quadrado para cá, passei o 2 dividindo, igual a D. A equação ficou assim. E agora eu vou substituir isso nisso daqui. Repare que esse trabalho realizado de A para B, ele é massa vezes A vezes D, V ao quadrado, menos V0 ao quadrado dividido por 2. Distribui a massa. Se você distribuir a massa, o trabalho realizado de A para B vai ser massa V ao quadrado sobre 2 menos massa V0 ao quadrado sobre 2. Mas, moçada, olha só.
que é mV ao quadrado sobre 2? É a energia cinética de B. Então, trabalho realizado de A para B é a energia cinética de B menos. O que é massa V0 ao quadrado sobre 2? É a energia cinética de A menos a energia cinética de A. Moçada, na física, a diferença entre o estado final e o estado inicial é uma variação. Então daqui eu posso tirar que o trabalho realizado de A para B é a variação da energia cinética. Esse é um dos mais importantes teoremas da física, como eu disse agora há pouco. Muito útil para várias situações. Inclusive, eu considerei aqui no caso apenas a força F. Mas se eu colocasse a força de atrito, substituísse os valores devidos, eu chegaria no mesmo resultado, uma vez que eu poderia fazer aqui a chamada força resultante. Observe que aqui o atrito também é uma força constante. Então, para melhorar ainda mais essa equação, você pode fazer o seguinte: trabalho realizado de A para B. Você pode calcular o trabalho realizado por todas as forças constantes que atuam sobre o bloco, igualar isso à variação da energia cinética. Então é perfeitamente possível você ter aqui o trabalho resultante. Outro detalhe importante sobre o teorema da energia cinética é que, repare que ele não tem a aceleração nas equações. É a massa, a velocidade instantânea ao quadrado sobre 2, 2 é número, massa, velocidade instantânea ao quadrado sobre 2. Isso nos permite também uma coisa muito interessante, que é o seguinte: esse teorema ele pode ser aplicado não só para forças constantes, para qualquer tipo de força, uma vez que a aceleração não está embutida nas equações. Então, você está autorizado a utilizar esse teorema em qualquer tipo de exercício, com qualquer tipo de força. Ele é um dos mais importantes teoremas da física. Use e abuse. Um detalhe importante sobre o teorema da energia cinética e o próximo que vai surgir é o seguinte: ele pode ser aplicado também para partículas que caem verticalmente. Vamos supor que você tem uma partícula numa certa altura HA em relação ao solo, com uma velocidade inicial V0, energia cinética de A, mV0 ao quadrado sobre 2. Essa partícula cai devido à ação da força peso. Vamos prezar aqui a resistência do ar, ou seja, o peso atua e o peso puxa essa partícula, fazendo com que ela ganhe velocidade, e ao passar pelo ponto B de altura HB, ele tem uma velocidade V ao quadrado, logo sua energia cinética foi para mV ao quadrado sobre 2. Moçada, se eu calcular o trabalho do peso, eu posso calcular o trabalho de A para B como sendo força, deslocamento cosseno de θ. Trabalho de A para B seria a força, que é o peso, que é a massa vezes a gravidade, vezes o deslocamento, que seria H. Estou trabalhando desse ponto até esse. Esse é o ponto A, esse é o ponto B, chamado do exercício, H. E aí, o cosseno, mais uma vez, é o cosseno do ângulo formado entre a força peso e a trajetória. O peso está para baixo, a trajetória está para baixo, o ângulo é 0, o cosseno é 1. Daqui eu tiro que o trabalho realizado de A para B, ele é mgh. Eu vou calcular esse trabalho de duas maneiras. Primeiro, se eu jogar a Torricelli entre os pontos A e B, eu vou ter que V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais duas vezes a aceleração, que é da gravidade g, vezes o ΔS percorrido, que no caso é h. Beleza. Põe isso aqui. Passa o V0 para cá. Fica V ao quadrado menos V0 ao quadrado igual GH, aqui dividido por 2, estou passando 2 dividindo. Mais uma vez, vou pegar GH, vou colocar no lugar disso daqui. Quando eu faço essa substituição, o trabalho realizado de A para B vai ser igual à massa, que multiplica V ao quadrado menos V0 ao quadrado sobre 2. Distribuo a massa e observe mais uma vez, pessoal. mV ao quadrado sobre 2 menos mV0 ao quadrado sobre 2. Galera, o que é mV ao quadrado sobre 2? Energia cinética de B. mV0 ao quadrado sobre 2. Energia cinética de A. Daqui, mais uma vez, eu tiro que o trabalho realizado de A para B é a variação da energia cinética, uma vez que é o resultado final menos o resultado inicial.
variação. Então observe que o teorema da energia cinética eu posso demonstrá-lo de várias maneiras. Isso é muito interessante e muito importante. Mas moçada, repare o seguinte, como eu disse para vocês, eu poderia calcular esse trabalho realizado de A para B de duas maneiras. Uma delas foi pela variação da energia cinética, como você viu, que acabou gerando novamente o teorema da energia cinética. Agora eu vou pegar essa equação aqui e vou fazer o cálculo de uma maneira um pouquinho diferente. Repare o seguinte, o que é a altura H? Repare que ela é HA, que é a altura total de A até o solo, menos HB, que é a altura de B até o solo. Vou colocar essa equação no papel. H é igual a HA menos HB. Muito bem. Se eu pegar o trabalho realizado de A para B, que está nessa equação aqui, é a mesma situação, eu não alterei nada, então eu posso usar essa equação sem nenhum problema. Daqui eu tiro que o trabalho realizado de A para B, ele é MGH, onde H é essa altura entre os pontos A e B. Só que esse H é HA menos HB. Põe isso no lugar. Trabalho realizado de A para B vai ser MGHA menos HB. Vou distribuir isso. Vai ficar que o trabalho realizado de A para B é MGHA menos MGHB. E aí, moçada, vem de novo uma pergunta bem interessante, já vista por nós. O que é MGHA? Quando esse cara está aqui, ele tem altura, logo ele tem energia potencial. Então repare que a energia potencial dele, nesse ponto, é a massa vezes a gravidade vezes a altura de A. No ponto B, é a massa vezes a gravidade vezes a altura de B. Ou seja, o trabalho realizado é a diferença de energia potencial. E aqui tem que ter uma cautela. Não é a variação. A energia cinética é a variação. É o final menos o inicial. É a de B menos a de A. Já se você calcular esse trabalho pela energia potencial, ele não é a variação. Ele é a energia potencial lá em cima, no ponto A. Daqui eu posso escrever então que o trabalho de A para B é a energia potencial no ponto A menos a energia potencial no ponto B. Tem que ter cuidado com essa sutil diferença. Se você quiser, você pode escrever essa equação como sendo trabalho realizado de A para B menos a variação da energia potencial. Aí pode. Repare que esse menos, põe o menos aqui na energia potencial de A, colocando aqui fica menos vezes menos mais, fica a potencial de B menos a potencial de A. Ou seja, esse trabalho seria menos a variação da energia potencial. Não é necessário, mas se você quiser, você pode fazer isso. Ok? Basta lembrar o seguinte, teorema da energia cinética, variação da energia cinética, final menos inicial. Trabalho em função da energia potencial numa queda, diferença da energia potencial, em cima menos embaixo, fechou. E agora vem uma das coisas mais importantes da mecânica. Viu que hoje só tem coisa importante. As duas maneiras que eu calculei o trabalho é o mesmo trabalho. Só que com resultados o quê? Diferentes. Vamos igualar essas duas equações. Se eu igualar essas duas equações, eu vou ter trabalho de A para B igual trabalho de A para B aqui na energia potencial, lá na energia cinética. Observe o seguinte, aqui na energia potencial de A menos energia potencial de B, igual. Trabalho de A para B pela energia cinética, variação da energia cinética. O que é a variação da energia cinética? Energia cinética de B menos energia cinética de A. Moçada, repare o seguinte, potencial de A, potencial de B, cinética de B, cinética de A. Eu vou juntar tudo que é A e tudo que é B nos dois lados da equação. Se eu jogar a energia cinética de A para cá, vai ficar energia potencial de A mais energia cinética de A igual. Energia cinética de B já está do lado de cá. Pega a energia potencial de B, que é negativa, joga para lá positiva. E aí eu te pergunto uma coisa. O que
que é a soma da energia cinética com a energia potencial? Energia mecânica de A. Igual. O que é a soma da energia cinética de B mais a energia potencial de B? Energia mecânica de B. Bingo! Mais uma vez. Moçada, isso aqui é o que nós chamamos de sistema conservativo da energia mecânica. Esse sistema não cai no vestibular. Despenca. Não despenca, chove. Não chove, tsunami. Isso é, com certeza, uma das questões mais tradicionais no vestibular. Sistema conservativo da energia mecânica. Muito comum em montanha-russa. Tá lá o carrinho lá em cima, desceu, tá, fez um loop, tá lá embaixo. Energia mecânica de A igual a energia mecânica de B. Quando que você vai poder utilizar esse sistema conservativo da energia mecânica? Quando não tiver forças dissipativas. Lembre-se que aqui, desde a aula de trabalho, nós estamos trabalhando com forças conservativas, tipo peso, por exemplo. A força elétrica depois também será lá no campo elétrico. Mas o fato é que aqui não pode ter nem atrito e nem resistência do ar. E nem uma interferência externa, uma força externa, de um agente externo, por exemplo. Então, esse é o chamado princípio de conservação da energia mecânica. Em outras palavras, bloquinhos que fazem loop, caem de cima para baixo, mecânica de A igual a mecânica de B, você resolve sem nenhum problema. Detalhe importante, muitas vezes a energia mecânica resolve de maneira muito mais simples exercícios que você poderia utilizar cinemática ou até mesmo dinâmica, as leis de Newton, ele sai por energia bem mais fácil. Então, recomendo que você treine esse princípio, beleza? Mas o problema é o seguinte, todo exercício vai ser sempre com forças conservativas? É claro que a resposta é não. Você vai ter vários exercícios aí de vários vestibulares em que o atrito será levado em consideração, ou até mesmo a resistência do ar. Se houver atrito ou resistência do ar, ou qualquer outro tipo de dissipação informada pelo exercício, essa equação perde a validade. E aí, eu vou te dar uma equação e a gente vai treinar exercícios com ela, que é o seguinte. Você vai fazer assim, a energia mecânica no ponto A, ponto de saída do corpo, mais TFNC, trabalho das forças não conservativas, será igual à energia mecânica de B. Repare que a equação é bem parecida. É só você acrescentar o trabalho das forças não conservativas, como por exemplo atrito ou resistência do ar. Faremos dois exercícios já para você verificar a diferença entre as duas coisas. Lembrando então que esse TFNC é trabalho das forças não conservativas. Beleza? Moçada, fechamos então essa parte toda da mecânica extremamente importante que é trabalho, energia, energia mecânica, as formas mecânicas de energia, lembrando que são as formas de cinética, potencial, elástica e a soma de tudo que vira energia mecânica. Agora é hora de treinar, praticar, fazer um monte de exercícios sobre o assunto. Muito bem, então vamos à resolução de alguns exercícios sobre energia mecânica. O primeiro exercício que eu escolhi na página 89 da apostila, lembrando mais uma vez que o link da apostila está aí na descrição. Aproveite, belíssima apostila com belíssimos exercícios super atualizados. Ele fala o seguinte, numa montanha-russa, um carrinho com 300 kg, muito comum esse tipo de exercício no vestibular, massa do carrinho 300 kg, é abandonado do repouso no ponto A, que está a 5 metros de altura. Então, aquela situação clássica. Você está lá na montanha-russa, pegou o carrinho, abandonou do repouso, o bichinho vai descer. Logo, a velocidade inicial dele é zero, a energia cinética inicial é zero. Só que ele tem altura, tem energia potencial. Supondo que o atrito seja desprezível, ou seja, sistema conservativo. Pergunta-se, o valor da velocidade do carrinho no ponto B. Muito bem, velocidade do carrinho no ponto B está fácil. O que você faz? Energia mecânica em A igual a energia mecânica em B. O sistema é conservativo. Abre a equação, energia mecânica em A igual a energia mecânica em B. Essa é a letra A. Mecânica em A, cinética de A mais a potencial de A, igual cinética de B
mais a potencial de B. Moçada, repare o seguinte. No ponto A ele foi abandonado, logo a cinética é nula. No ponto B, ele está no solo, nosso referencial, então a potencial em B é zero. A potencial de A é igual a cinética de B, direto. Potencial de A, massa, gravidade vezes altura, igual massa, velocidade de B ao quadrado sobre 2. A massa vai embora. Gravidade é 10. A altura dele no ponto A é 5. Igual VB ao quadrado sobre 2. 5 vezes 10, 50. 50 vezes 2, 100. VB ao quadrado igual a 100. Logo, VB igual a 10 metros por segundo. Essa é a velocidade do carrinho em B. Letra A, fechou. A letra B, ele pergunta pela energia cinética do carrinho no ponto C, que está a 4 metros de altura. Moçada, repara o seguinte, a altura de A é 5, ele desce, potencial vira cinética, sobe novamente, cinética vira no potencial, e aí ele vai numa altura menor. Então, obviamente, que se o sistema é conservativo, ele vai ter uma certa velocidade no ponto C. E aí ele quer saber a energia cinética do ponto C. Então, você pode fazer mecânica de A igual a mecânica de C, mas se você quiser também, pode fazer mecânica de B igual a mecânica de C, uma vez que o sistema é conservativo, não há perdas, é só uma conversão de cinética em potencial e vice-versa. Vou pegar de A para C, então energia mecânica de A igual a energia mecânica de C. Mecânica de A, cinética de A mais a potencial de A igual cinética de C mais a potencial de C. Mais uma vez, a energia cinética de A é nula. E agora, moçada, como ele pede a energia cinética, eu não vou abrir. Vou deixar assim. Aqui você abre massa, gravidade vezes altura de A, igual cinética de C, mais a potencial de C, massa, gravidade vezes altura de C. A massa do carrinho é 300, a gravidade é 10, a altura de A é 5, igual a energia cinética de C, mais a massa do carrinho é 300, a gravidade é 10, a altura de C é 4. Daqui eu tiro 300 vezes 10, 3.000, vezes 5, 15.000. 3 vezes 4, 12, menos 12.000, igual a energia cinética de C. Daqui eu tiro que a energia cinética de C é de 3.000 joules. Essa é a resposta da letra B. Bela questão, muito comum no vestibular. Mais uma bela questão sobre energia mecânica, exercício 8 da página 90. Ele fala o seguinte: um pequeno bloco de 0,4 kg é a massa dele, desliza sobre uma pista do ponto A até um ponto B, conforme a figura. Então o bloquinho está fazendo aí uma rampa. Se as velocidades do bloco nos pontos A e B têm módulos iguais a 10 metros por segundo e 5 metros por segundo, respectivamente, determine para o trecho AB, ou seja, a subida dele de A para B. Letra A, a quantidade de energia mecânica transformada em térmica. Observe que trata-se de um sistema não conservativo da energia mecânica, ou seja, parte da energia mecânica dele se converte em energia térmica. Moçada, um detalhe importante, lembrando que eu tinha dito lá em trabalho do clube seleto da energia mecânica, cinética, potencial e elástica. Atenção, princípio geral da energia, não há perda. O que acontece é que a energia térmica não faz parte do clube seleto da energia mecânica. Então, estou falando aqui de princípio de conservação da energia mecânica, não do princípio geral da energia. Princípio geral da energia, houve conservação sim, total da energia, ok? Mas, para a energia mecânica, não. Muito bem, você vai poder usar aquela equação. Simples assim, olha, energia mecânica em A, mais trabalho das forças não conservativas, igual a energia mecânica em B. Ah, professor, qual que é a força não conservativa? Não sei, não falou? Pode ser um atrito? Provavelmente. Pode ter sido resistência do ar? Eventualmente, talvez as duas. Não sabemos, isso não importa. A equação vai te dar isso aqui. Beleza? Energia mecânica de A, energia cinética de A, mais energia potencial de A, mais trabalho das forças não conservativas, igual a energia cinética de B, mais energia potencial de B. Esta é a equação. Cinética de A,
massa, velocidade de A ao quadrado sobre 2, mais massa, gravidade vezes altura de A, mais trabalho das forças não conservativas, igual massa, velocidade de B ao quadrado sobre 2, mais massa, gravidade vezes altura de B. A massa do carrinho eu tenho 0,4, a velocidade em A é 10 ao quadrado sobre 2, mais massa do carrinho 0,4, gravidade 10, altura de A 7 metros, mais trabalho das forças não conservativas, igual massa 0,4, velocidade de B me deu é 5, 5 ao quadrado sobre 2, mais massa 0,4, gravidade 10, repare que a altura de B é 10 metros. Beleza? 10 ao quadrado, 100, 100 vezes 0,4, 40, 40 por 2, 20, mais 0,4 vezes 10, 4, 4 vezes 7, 28, mais trabalho das forças não conservativas, igual 5 ao quadrado, 25, 0,4 por 2, 0,2, 0,2 vezes 25, dá 5, mais 0,4 vezes 10, 4, vezes 10, 40. Daqui tiramos que 20 mais 28, 48, mais trabalho das forças não conservativas, igual 40 mais 5, 45. Daqui tiramos que o trabalho das forças não conservativas é 45 menos 48. Trabalho das forças não conservativas igual menos 3 joules. E aí eu te pergunto, está inconforme com a teoria esse sinal menos? Claro que sim, isso é uma força dissipativa, perdeu energia. Se você eventualmente fosse calcular o trabalho dessa força isoladamente, o ângulo entre ela e a trajetória seria 180 graus, por exemplo, ou um outro ângulo obtuso qualquer entre 90 e 180. Então está perfeitamente correto. Esse é o significado, essa é a questão, belíssima questão de um sistema não conservativo. Esse exercício tem a letra B, onde ele faz a pergunta que é o seguinte: qual é o trabalho da força de atrito sobre esse sistema? Moçada, olha só, se sobre esse bloco teve somente o atrito, essa energia perdida corresponde ao trabalho do atrito. Como ele disse, o trabalho da força de atrito provavelmente foi somente essa força dissipativa que atuou sobre ele e não teve a resistência do ar. Ou seja, o trabalho da força de atrito é a própria energia perdida menos 3 joules. Esta é a resposta. Beleza? Belíssima questão. Muito bem, vamos a mais um exercício, agora na página 94, exercício 16 da Unesp 2016. Moçada, tem tanta boa questão aí sobre energia mecânica nessa apostila, que eu vou ser sincero, tive dificuldade para escolher o melhor. Tem muitos bons exercícios, procure praticar. Se achar necessário, deixe aí nos comentários, eu gravo mais uma aula de resolução de exercícios sobre o assunto para vocês, beleza? O exercício fala o seguinte: uma garota de 50 kg, massa da garota, está brincando em um balanço constituído de um assento e de uma corda ideal que tem uma de suas extremidades presa nesse assento e a outra um saco de areia de 66 kg. Então o esquema é o seguinte: você tem aqui um saco de areia apoiado no solo, um sistema de roldanas, a garota se encontra nesse ponto momentaneamente e aí ela faz o pêndulo, ela está fazendo o balanço aqui, beleza? A corda passa por 2 roldanas ideais fixas no teto. E enquanto oscila, a garota percorre uma trajetória circular contínua em um plano vertical, de modo que ao passar pelo ponto A, a corda fica instantaneamente na vertical. Ou seja, ela faz o pêndulo e aí por um momento a corda passa aqui na vertical instantaneamente, claro. Expressando a resistência do ar e a massa do assento, considerando o G igual a 10 e as informações contidas na figura, a maior velocidade em metros por segundo com que a garota pode passar pelo ponto A, que é esse ponto aqui embaixo, sem que o saco de areia perca contato com o solo, é igual a. Muito bem, esse é um exercício em que o grau de complexidade já aumenta bastante em relação aos demais. E pode, eventualmente, termos que utilizar outras frentes da mecânica no exercício, como você vai ver. Repare o seguinte: o que faz com que essa garota faça o pêndulo entre esses dois extremos com maior ou menor velocidade?
Isso vai estar ligado à tensão na corda. Essa corda ela passa pelo sistema de roldanas e está presa no saco de areia lá do outro lado. Vamos colocar todas as forças para a gente interpretar melhor. Saco de areia tem massa, tem peso do saco de areia. Está apoiado no solo, vai ter normal, empurra o chão para baixo, reage para cima. E está ligado ao fio, vai ter tração. Esse fio, toda a extensão dele é tensionada. Você vai ter tração em todos os pontos, tração T aqui. Quando ela passar aqui pelo ponto A, que é o ponto de interesse, você vai ter a tração no fio. Só que aqui nós passamos a ter também o peso da garota, né? Nesse ponto, o peso da garota está vertical para baixo e aqui, obviamente, também. E repare que ela faz um movimento semicircular. Isso te lembra alguma coisa? Resultante centrípeta. No ponto onde ela passa instantaneamente pela vertical, na trajetória curvilínea, nós temos uma resultante centrípeta. E observe que nesse ponto, o centro da curva está na parte de cima. Então nós temos que ter uma resultante voltada para esse centro, então nesse ponto a tração é maior do que o peso da garota. Muito bem. Verifique a seguinte situação. Quanto mais rápido ou menos rápido ela passar pelo ponto A, muda alguma coisa aqui no lado do saco de areia? A questão é que sim. Lembre-se, a resultante centrípeta é a massa vezes a aceleração centrípeta. A resultante centrípeta é a massa vezes v ao quadrado dividido pelo raio da trajetória, sendo a massa da garota constante e o raio, que é esse comprimento da corda nesse trecho constante, quer dizer que quanto maior a velocidade, maior a resultante centrípeta. Para a resultante centrípeta ser maior, a tração tem que ser o maior valor possível em relação ao peso. Para que a tração seja o maior valor possível, quanto maior essa tração, menos o contato do saco de areia com o solo. Imagine você aí apoiado no solo, alguém te pega pela cintura e puxa levemente para cima sem te erguer. E alguém está com o mãozão lá embaixo do teu pé. À medida que se tenta levantar você, a sensação de dor da pessoa lá que está com a mão embaixo do teu pé diminui. A mesma coisa acontece aqui. Ou seja, à medida que essa tração aumenta, a normal no solo diminui. Então a condição limítrofe para que o exercício quer é essa normal tender a zero. Quando essa normal tende a zero, a tração tende ao peso do saco de areia. Então a tração será igual ao peso do saco de areia. Isso é importante para resolver esse exercício. Porém, devemos lembrar o seguinte: eu não quero que ela seja tão alta assim ao ponto de levantar o saco de areia, porque senão a tendência da garota é descer em direção ao solo. Nós não queremos isso. Então, por isso, o limítrofe do que eu quero, que é a velocidade máxima dela, é a tração tender ao peso do saco de areia, ou seja, tornar-se igual. Como o saco de areia tem 66 kg, essa tração vai ser igual ao peso, que é 660 newtons. Muito bem. Diante disso, nós podemos dizer então que a resultante centrípeta no ponto A é a tração menos o peso da garota, que vai ser igual à massa da garota, velocidade ao quadrado dividido pelo raio. A tração é o peso do saco de areia, 660. O peso da garota é a massa, que é 50 vezes a gravidade 10 dá 500, igual à massa da garota, 50. Velocidade ao quadrado dividido pelo raio, que é o comprimento da corda nesse trecho, que é 5 metros. 660 menos 500, isso dá 160. 50 por 5, 10 v ao quadrado, 0 com 0 vai embora. Daqui nós tiramos que a velocidade é de 4 metros por segundo. Essa é a velocidade com que a garota tem que ter lá embaixo. Beleza? Bela questão. Resposta letra D. Moçada, com isso fechamos então energia mecânica. Agora, resolver exercícios. Link da apostila aí na descrição. Aproveite. Muito bem, fechamos então essa aula. Se gostou, já sabe, curte o vídeo, compartilhe o link com seus amigos, deixe seu like no vídeo. Grande abraço e até a próxima.